Então, o nosso tema hoje é tomografia computadorizada, né? A gente vai falar da tomografia de feixe cônico, né? Vulgarmente conhecida como tomografia odontológica, né? Que é a tomografia que a gente costuma encontrar mais no ambiente da odontologia. Oi, Márcia, boa tarde. Estou falando aqui que a gente pode também se comunicar pelo microfone, tá bom? Então, como é a tomografia que a gente, como cirurgião dentista e nas clínicas dedicadas à odontologia, é a mais usada, né? Por isso a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema. A gente sempre começa a aula com a oração, vou começar também, tá bom? Quem puder me acompanhe, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a tomografia Cone-Beam, como eu já falei para vocês, né, é um sistema que utiliza um feixe de raio-x em cone, né? Diferente da tomografia médica, a gente vai falar um pouquinho aqui dela. A imagem é capturada em um só giro do aparelho, né? Esse aparelho gira em torno do paciente e forma uma imagem em cone, né? Depois que a gente a gente captura esse volume, né? Que esse volume todo é adquirido, aí a gente consegue distribuir esse volume em fatias, né? Em planos. E aí, esses planos, a gente consegue ter uma visão, através desses planos, a gente consegue ter uma visão tridimensional do paciente. Então, quando a gente fala em fatias, é exatamente isso mesmo. O paciente é fatiado, né? Como se fosse um pão de forma, né? E aí a gente consegue essas fatias nos 3 planos do paciente, né? Vocês já devem ter estudado lá em anatomia, né? Os planos axial, né? Que divide o paciente no sentido superior ou inferior. O plano coronal, que divide o paciente nesse plano antero-posterior. E o plano sagital, que divide o paciente látero-lateral, né? Então, a tomografia Fan-Beam, né, que a gente popularmente fala como tomografia médica, ela possui feixes de raio-x em leque, né? E aí, o aparelho gira várias vezes em torno do paciente com esses feixes em leque. O paciente está posicionado em uma mesa, né? E ele é movimentado, né? A partir desses leques em espiral, né? E aí se forma a imagem. Agora, na tomografia Cone-Beam, é um feixe de raio-x em forma de cone e o aparelho gira uma vez só em torno do paciente. Então, aqui está o tomógrafo Cone-Beam, né? O tomógrafo odontológico. Ele é uma estrutura relativamente pequena, né? A gente precisa de um pequeno espaço na sala para instalá-lo. O tomógrafo, esse é um tomógrafo dedicado, né? O que a gente quer dizer com tomógrafo dedicado? É um tomógrafo, é um aparelho que só faz tomografia, né? Hoje em dia, os tomógrafos, cada vez mais as empresas estão lançando modelos diferentes de tomógrafos, né, na odontologia. Então, a gente tem uma gama, né, de marcas, de modelos de tomógrafos. E aí a gente tem também aqueles aparelhos chamados aparelhos 3 em 1. Que são esses aparelhos 3 em 1, né? São aparelhos que fazem radiografias, né, extrabucais. Geralmente a gente fala PAN, TELE, né? Claro que não está limitada só a essas duas técnicas. E a tomografia junto. Então, em um só aparelho, a gente consegue fazer várias imagens, né? Vários tipos de imagens do paciente.
Então, tem a fonte de raio-x, né? É bem parecido com uma captura de uma panorâmica, né? Essa fonte de raio-x está aqui, né? E aqui está o sensor, o detector de imagens. Então, essa parte do paciente aqui vai girar em torno da cabeça do paciente. A gente coloca a cabeça, apoia, né? Tem um apoio no queixo e aqui também tem um lugar que prende, né, a cabeça do paciente para ficar o mais imóvel possível, né? E o giro é bastante rápido, né? Tem giros de 12 segundos até 23, né? Então, quanto mais demorado esse giro, melhor a nitidez, né? Melhor a qualidade da imagem. Então, sobre isso, né, é bastante interessante a gente falar que a tomografia, a captura depende muito da indicação. Então, se eu tenho uma indicação da qual eu necessito de poucos detalhes, eu vou fazer um giro rápido, né? Essa rotação será mais rápido, a nitidez será menor, mas eu vou expor menos o paciente, né? Lembra que foi falado aquele dia na sexta, né, na apresentação dos trabalhos, né, sobre o princípio de Alara, né, a gente obter a informação necessária com o mínimo de radiação possível. Geralmente, como eu falei para vocês, né, hoje em dia a gente tem à disposição no mercado várias marcas de tomógrafos Conibin, né, e cada marca dessa possui volumes de digitalização diferentes, né. O volume de digitalização é chamado de FOV, né, e ele é geralmente cilíndrico, né. A gente pode variar esse volume, né, num mesmo tomógrafo, dentro de um certo limite, né? Pode aumentar ou diminuir o volume adquirido, né? A gente consegue controlar lá no tomógrafo essa altura do FOV e consegue o tamanho, né? Geralmente, geralmente tem limitação, claro, né? O tomógrafo mesmo lá da clínica, a gente consegue o FOV dele tem 14 centímetros de altura e tem duas opções, um diâmetro de 14 centímetros ou um diâmetro de 8, né? E aí eu consigo radiografar, né? Consigo varrer uma boa parte da face do meu paciente, né? Aqui são tomógrafos que varrem praticamente todo o crânio, né? Aqui são tomógrafos médios, e aqui são tomógrafos um pouco menores, né? Geralmente, os tomógrafos que são 3 em 1, como eu disse para vocês, eles possuem um FOV menor. Então, às vezes, se eu vou fazer uma captura de uma mandíbula inteira com FOV pequeno, né? Às vezes de 7, de 8 centímetros, eu consigo fazer uma captura dupla e fazer, ou tripla às vezes, e fazer a junção, né, dessas 3 capturas. Tem programas que me proporcionam essa saída, né, quando eu tenho um tomógrafo de um FOV menor. Mas quanto menor o FOV, maior a nitidez. Portanto, o tomógrafo estrela, por exemplo, que a gente tem aí, né, no mercado hoje em dia, que ultimamente está sendo muito difícil de comprar, que é o Prexion, né? A gente às vezes recebe pedidos, né, de colegas falando que eles querem o Prexion. Ele é ótimo para endodontia, né? É um aparelho excelente, mas ele tem um FOV pequeno, né? E ele não consegue varrer grandes áreas. A nitidez dele é muito boa para a ortodontia, mas em certas áreas da odontologia, por exemplo, cirurgia bucomaxilo, né, ortodontia, às vezes até implantodontia mesmo, ele se torna limitado. Portanto, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso, né? Todas as vezes que o colega, que o cirurgião dentista solicita uma tomografia, ele precisa antes, né? A primeira coisa que se diz sobre isso é que ele precisa fazer
relatar lá no pedido a indicação do exame. Então, geralmente nos pedidos das clínicas, né, já vem informado isso, né, a possibilidade de se informar a solicitação. Por quê? Porque vai, dependendo da solicitação, eu vou mudar o meu protocolo de captura da imagem. Se eu preciso dessa tomografia para uma solicitação endodôntica, será um protocolo. Se eu preciso da tomografia para uma solicitação ortodôntica, é outro protocolo de aquisição. E isso é importantíssimo, porque a variação do protocolo varia totalmente, do protocolo de aquisição, né, varia totalmente a imagem que eu vou trabalhar depois, né? E ela pode se tornar inviável, dependendo da indicação. E na maioria das vezes se torna assim, né? Então, aqui, né, como eu falei, tem os volumes, né, de digitalização, que são os FOVs, e eu posso usar programas, né, realizar 2 capturas e, através de programas de computador, de softwares, fazer a junção das 2 imagens e uma reconstrução como se fosse uma captura só. A resolução espacial da tomografia, né, ela é dada em voxel, né? Quando a gente fala em raio-x, né, estruturas bidimensionais, a gente fala em pixel, né? O que é o pixel, né? É a menor unidade da imagem digital. Agora, o voxel é como se fosse a junção de vários pixels produzindo uma imagem tridimensional. Então, o pixel possui altura e largura, o voxel possui altura, né, largura e profundidade, né? Ele é 3D. Quanto menor o voxel, melhor a definição da imagem, mais nítida ela será, melhor será seu contraste. Então, quando a gente faz uma captura, por exemplo, os tomógrafos possuem resoluções inframilimétricas, né? O que quer dizer isso, né? Resoluções menores que 1 milímetro. A gente consegue fazer capturas, né? Selecionar nosso protocolo lá com voxel de 0,125. O que quer dizer isso, né? Cada voxel terá um pouco mais que se eu dividisse o milímetro em 10 vezes, né? Então, é submilimétrica. E quanto menor o tamanho do voxel, mais quantidade de voxel por tamanho da imagem, né? E aí, maior a definição dessa imagem será melhor. Portanto, volto a falar para vocês, né? Protocolo de captura em que eu preciso de uma maior nitidez, uma maior definição da imagem, como, por exemplo, endodontia, pesquisa de fratura, pesquisa de canal acessório, pesquisa de trepanação, né? Trincas. Então, eu preciso sempre fazer um protocolo de captura com um voxel pequeno. Protocolos, pesquisa de cirurgia bucomaxilofacial, né? Planejamento de cirurgia ortognática, por exemplo, que eu não preciso de uma grande definição de detalhe, né? Que os detalhes não são milimétricos, então eu posso realizar com um voxel maior. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer discutir alguma coisa? Quer falar? Tá tudo certo? Tá conseguindo entender? Hein, gente? Todo mundo mudo? Tá tudo bem, professor. Tá tudo certo? Tudo beleza por enquanto. Então tá bom. Vamos para frente. Então, a tomografia também possui bits, né? Que são as escalas de cinza, né? O que quer dizer isso, né? É a capacidade do detector de imagens, né? Do nosso sensor, de revelar essas diferenças sutis no contraste, né? Por exemplo, o esmalte tem um tom de cinza, né? E a câmara pulpar tem outro. Então, quanto mais bits o meu tomógrafo tiver, melhor será essa capacidade do detector de revelar essas diferenças. E aí eu vou conseguir
avaliar melhor os detalhes, né, na minha imagem. Eu vou conseguir ver imagens muito pequenas, detalhes muito específicos, né? Especialmente, como eu já disse várias vezes, na endodontia, que a gente precisa muito disso, né? Dessa capacidade do detector de revelar essas diferenças sutis, porque muitas e muitas vezes essas diferenças que são muito sutis vão decretar o meu diagnóstico. Quantas vezes a gente pega uma imagem tomográfica, né, para pesquisa de fratura, que não tem grandes sinais tomográficos, né? É através de um detalhe que eu vou bater o martelo no meu laudo, né? Vou dizer, olha, tem sim uma trinca, tem sim um canal acessório, né? Porque são imagens muito pequenas, né? Como eu disse, são submilimétricas. Às vezes uma trinca, a gente pode pegar 1 milímetro e dividir, né, em várias e várias fatias, para conseguir encontrar a espessura daquela trinca. E a reconstrução, né? Como eu disse, né, a rotação do tomógrafo gira em torno de 20 segundos, né? Mais ou menos entre 13 segundos e 23. E aí ela vai produzir os quadros, né? Eu falei para vocês sobre os pixels, né? Então, quanto mais pixels, melhor a nitidez. Nesses 20 segundos, né, de rotação, a gente vai conseguir produzir, olha, entre 100 e 600 quadros, né, dependendo do protocolo. Quanto maior o tempo de rotação, maior a quantidade de quadros, né? Quanto menor os meus voxels, né? O voxel, maior a produção de pixels. E aí melhor será a definição da minha imagem. Então, nesse giro eu vou conseguir produzir, olha, entre 100 a 600 quadros e cerca de 1 milhão de pixels, né? Que é muita coisa. E aí depois que o meu aparelho, que eu faça a captura da imagem, ele vai reconstruir essa imagem, né? O próprio sistema, o próprio software do aparelho, né? Ele vai realizar essa construção, vai pegar os dados brutos, vai fazer correções, né? Calibrações, vai corrigir a imagem, vai interpolar, né? Vai remover os defeitos que são possíveis, né? Nem sempre é possível remover esses defeitos, e aí vai me entregar uma imagem bruta, né? E aí, depois que ele entrega essa imagem bruta, né, eu copio essa imagem lá do software no computador e levo para um outro software de trabalho. E aí, nesse software de trabalho, eu vou poder fazer novas correções dessa imagem, como aplicar filtro, mexer no contraste, mexer na nitidez, no brilho, né? E aí vou trabalhar essa imagem da melhor maneira possível para poder chegar a um diagnóstico perfeito. Sobre a seleção de pacientes, né, eu venho falando para vocês sobre isso desde o início da aula, então é muito importante a gente saber selecionar os pacientes, né? A gente precisa, sempre que vai submeter o paciente a uma radiação ionizante, pensar, por que eu vou fazer isso? Para quê? Qual informação esse exame vai me dar? Essa quantidade de radiação a que eu vou submeter meu paciente vale a informação que eu vou receber, né? Essa quantidade de radiação que o paciente vai receber é compatível com a informação que eu terei? Se sim, então eu posso sim submeter o meu paciente, né? A tomografia com Nibin é bastante segura em relação a isso, né? Geralmente ela irradia bem menos o paciente do que a tomografia Fanbin e outros tipos de exames radiográficos. Em alguns casos, ela chega a ser menos invasiva, né, e irradiar menos o paciente do que um simples check-up, né, radiográfico. Só que a gente precisa, sim, vou submeter o meu paciente, então, qual informação esse exame vai me dar? Vale a pena? Ou só com a panorâmica eu já resolvo? Às vezes, e muitas vezes, a gente consegue resolver com uma periapical, né? Uma simples periapical resolve o problema.
Ontem mesmo aconteceu isso comigo. Domingo, eu atendi uma paciente de emergência, ela estava sentindo dor e ela possuía uma coroa, né, no dente 36, com retentor metálico, e essa coroa soltou. A paciente veio, eu fiz o atendimento, mas no meu consultório não tem aparelho de raio-x. Aí falei para ela, olha, vamos primeiro fazer uma radiografia periapical, e aí, se a gente achar necessário, se eu desconfiar que tem alguma trinca ou alguma necessidade, a gente já parte para a tomografia. Aí fizemos a radiografia periapical, já resolveu o problema dela, já detectamos que tinha na radiografia periapical uma comunicação ali na região da bifurcação, né? E aí não precisou fazer a tomografia, porque eu já fechei o diagnóstico já na radiografia periapical. Claro, né? Depois ela vai precisar extrair aquele dente e planejar um implante? Não, então tudo bem, vamos já partir, talvez, se necessário, né? Uma tomografia para planejar um implante, mas aí já é outro protocolo, menos irradiação para o paciente. Então, sempre a gente vai do exame mais simples para o que irradia mais o paciente, né? Além de irradiar, tem questões de valores, né? A questão econômica. Então, vocês já estão cansados de saber, né, do princípio de Alara, né, que deve haver justificação da exposição para submeter o paciente ao exame, né? Se aquele exame tem o potencial de me dar uma informação diagnóstica, claro que eu vou fazer, mas isso não deve acontecer se não for estritamente necessário. E sempre que eu vou irradiar ele, eu vou irradiar o mínimo necessário possível. Então, quando eu vou selecionar o paciente, isso é fundamental para a solicitação, né? O cirurgião dentista deve saber reconhecer o exame, solicitar, né? Qual exame ele vai pedir e depois também saber reconhecer e analisar. Eu não sei se foi na turma de vocês, né, que eu e o Paulo, a gente estava conversando sobre isso, que hoje em dia, né, assim, os cirurgiões dentistas que se formaram alguns anos atrás não tiveram aula, né, de tomografia. Então, muitos não procuram cursos de atualização, de especialização e simplesmente não sabem ler um exame tomográfico, não sabem interpretar, né, nem analisar. Então, muitas vezes deixam de solicitar o exame pelo simples fato de não saberem analisar. Não vai fazer diferença. Então, não é possível, né, eu solicitar um exame do qual eu não vou tirar nenhum proveito depois, né? Ou eu confio cegamente no laudo do radiologista, ou não vai me fazer diferença. Então, eu preciso aprender a solicitar, porque a solicitação em tomografia é de fundamental importância. Como eu falei para vocês, cada exame tem um protocolo de aquisição, onde eu mudo o tempo, o tamanho do voxel, o tamanho do FOV, né? A área irradiada, que eu posso controlar lá no meu aparelho. E aí, a partir disso, eu vou retirar informações. Se eu não solicito bem, não descrevo direitinho para que é aquele exame, qual a finalidade do exame, não vai dar certo, né? Vai ter muito problema de comunicação. Então, dependendo da indicação, né, que eu já falei isso muito, tem um protocolo de aquisição da imagem. E é extremamente importante que o cirurgião dentista informe qual que é a indicação. É muito diferente fazer uma tomografia para ortodontia de uma tomografia para planejamento de implantes, né? Tomografia não é como a radiografia, que a gente faz a captura e existe uma única imagem, né? Não é assim. Tomografia, a gente consegue disponibilizar milhares de imagens, né? A gente consegue girar a cabeça do paciente, colocar o dente no longo eixo, e aí ali me oferece um tipo de imagem. Se eu giro de novo, eu consigo outros milhares de cortes, né?
E como o exame é muito dinâmico, eu vou precisar dessa informação, né, da indicação do exame para formatar o próprio exame, né? A gente tem os templates, então existe um template que é mais para endodontia, um template que é mais para lesão, e aí cada indicação, além do protocolo, vai me nortear na hora de laudar esse exame, né? E na hora de demonstrar para o cirurgião dentista qual a imagem ele vai querer ver. Então, o cirurgião dentista, né? Quando vocês formarem, vocês forem solicitar, é importantíssimo avisar qual que é a indicação do exame. Porque se alguém me pede, eu quero essa tomografia para planejar implante na região do dente 11. É lógico que se eu enxergar uma trinca, uma fratura, né, um núcleo intracanal fora de posição lá naquele dente 21, eu vou informar. Isso faz parte do laudo. Mas o exame não é para aquela indicação, né? E como não é aquela indicação, eu não vou parar para procurar. E mais importante, o meu protocolo não será aquele, portanto, a imagem não será adequada para aquela informação. Entendeu? Se eu achar, vai ser um achado incidental. Se eu achar como achado incidental, irá no laudo. Mas se não me avisar que aquela finalidade é essa, né? Eu não vou procurar. E não tenho essa obrigação porque o protocolo não é aquele, então a imagem não será a mais adequada. Então, quando eu vou fazer esse protocolo, né, eu vou ajustar lá no meu computador o meu protocolo de imagem, vou preparar o aparelho para realizar a captura da imagem, eu consigo variar isso aqui, né? Então, geralmente aqui lá no aparelho, as definições de exposição são fixas, né? O kVp e a miliamperagem, mas aí eu consigo variar a resolução espacial, que vai ser o tamanho do meu voxel, lembra? Quanto menor o voxel, melhor a definição, né? O tempo de digitalização, né? E o número de projeções, lembra? Eu posso variar. Quantos segundos será o meu giro, né? Quanto maior o tempo, maior a definição. Quanto mais rápido o giro do aparelho em torno da cabeça do paciente, menor o número de projeções, menor o tempo de digitalização, então menor a nitidez da imagem, né? Pior a nitidez da imagem. E o campo de visão, né? O FOV. Eu quero fazer só para maxila, né? Então eu consigo fazer num FOV menor. Eu quero para a mandíbula inteira, planejar implante na mandíbula inteira. Então eu preciso de um FOV maior. Eu preciso só da maxila, né? Eu consigo alterar essa altura, esse campo de visão. Então eu vou capturar só naquela área que eu preciso, né? Eu preciso avaliar a maxila e mandíbula, né? É um protocolo para análise cefalométrica 3D. Então, eu vou capturar o crânio inteiro do paciente. Ou vou fazer 2 capturas, né? E fazer uma junção de imagens. O arquivamento, né? A tomografia, tanto médica quanto odontológica, tanto FAMBIM quanto CONIBIM, ela é arquivada, né? Ela é capturada. Quando eu faço a minha captura lá no aparelho, eu recebo um arquivo que é universal, que é esse arquivo aqui chamado DICOM. Então, quando eu faço a captura no tomógrafo, seja qual for ele, né? Seja FAMBIM, seja CONIBIM, seja um tomógrafo dedicado, seja um tomógrafo 3 em 1, tenha ele um FOV grande, um FOV pequeno, seja ele a marca que for, sempre eu vou fazer a captura com o arquivo DICOM, né? Esse arquivo DICOM é como se fosse uma linguagem universal dos sistemas de imagem, né? Geralmente de tomografia e de ressonância. E aí, depois que eu faço essa captura no arquivo DICOM, eu vou jogar
essa leitura desse arquivo DICOM nos meus softwares, né? Aí sim terão softwares específicos, né? Esses softwares podem ser os do aparelho, né? Quando a gente compra o aparelho, a gente usa o software do aparelho, ou a gente pode comprar softwares diferenciados, baixar na internet, né? De modo que eu jogo essas informações de arquivo DICOM e aí ele consegue rodar, né? Consegue trabalhar e ler essas imagens nos meus softwares, e aí sim eu vou trabalhar, né? Vou trabalhar a imagem do jeito que eu falei para vocês. Eu vou encerrar aqui, porque já está dando 1 minuto.